Hoje nós vamos trazer a mensagem Nova Lei e uma Nova Aliança em Cristo. Na cruz, Jesus consumou uma nova lei, a lei do Espírito da vida. Não mais o ministério da condenação e da morte, mas o ministério do Espírito e da vida. Deus nos confiou o ministério da reconciliação. A separação caiu, o véu foi rasgado. Em Romanos 8 fala que não há, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito da vida nos resgatou da lei da morte. Então nós estamos andando na nova aliança, onde a lei do Espírito da vida, qual que é essa lei do Espírito da vida? É a lei da fé, a lei que nos abençoa quando cremos e não quando fazemos. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Por quê? Porque a lei exigia perfeição. A lei era 10 mandamentos e 603 preceitos que deviam ser praticados para que o homem fosse abençoado. E Jesus veio porque essa lei era transitória, mostrava o pecado, mostrava a imperfeição do homem para que todos se arrependam, para que todos busquem a Deus, para que todos entendam que são falhos, pecadores e dependem da graça, da glória de Deus. A Bíblia fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da graça de Deus, dependem de Deus. E Deus enviou Jesus para quê? Para morrer perfeito e ser a vítima, ser o cordeiro, ser o ato de Deus em bondade para salvar o homem que crê. A nossa justiça não é mais por obedecer, mas por crer. E através do crer, nós vamos entrar num processo de transformação pelo Espírito. A gente recebe o Espírito, recebe Jesus e uma nova mudança acontece interiormente. A natureza pecaminosa, ela dá lugar à natureza divina, que tende para a vida, que tende para a paz. Então o pendor para a carne é morte, mas o pendor para o Espírito é vida. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais vida você recebe. E o nosso esforço maior hoje não é só para tentar vencer o pecado, mas é para se aproximar de Deus. A lei e os profetas, elas vigoraram até João Batista. Agora em Cristo, Deus se relaciona com o homem através da sua graça. Deus não olha mais para a justiça do homem, mas para a pureza do Cordeiro sacrificado, que é Jesus Cristo. Deus ele precisou vir como homem, vencer como homem, ser perfeito, ser tentado como homem, para que quando ele morresse, uma justiça acontecesse, uma vitória, e Cristo é o nosso representante. Como Golias, ele representava os filisteus e Davi representava o povo de Deus. A vitória de Davi fez com que a vitória fosse do povo de Israel. Jesus, ele venceu para que a vitória fosse nossa. E através de Jesus nós tivéssemos a bênção. Então nós temos bênção quando cremos. Esse é o Evangelho, a justiça da fé. Quando eu creio e confesso, eu entro nessa justiça. E Jesus estabeleceu isso para que a gente possa ser abençoado pela graça, pela fé. O Evangelho da graça é baseado de fé em fé na obra de Cristo. É de graça, pela bondade de Deus que nos fez filhos e herdeiros de Deus em Cristo. Hebreus 1:1 fala assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez o mundo, sendo ele resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo ele feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Veja que
vigorou até os profetas, mas agora veio Jesus, o Filho. Ele, tendo feito a purificação dos pecados, se assentou à destra de Deus, e ele sustenta todas as coisas. João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nosso pecado, ele já existe uma bênção estabelecida na cruz, que é do passado, presente e futuro, e quem crê toma posse. Isso tem que gerar em nós o que? Paz com Deus. Romanos fala: tendo sido justificado mediante a fé, temos paz com Deus. A única maneira de ter paz é pela graça, é pela fé. Por mais que a gente erre e fale, somente crendo e entendendo que Deus nos ama e voltando para Deus. Não adianta achar que pecamos e agora Deus não nos ama mais. Eu tenho que ter fé para usufruir da graça e continuar servindo a Deus. E esse amor é que nos transforma. Esse amor incondicional que Deus tem por nós é que muda a nossa vida, que vai fazer a gente santificar, andar no caminho certo e fazer a coisa certa. Essa bênção está estabelecida a todo aquele que crê. E não tem distinção, basta crer. Os fariseus, eles não criam, eles queriam mostrar a justiça deles. Eles queriam provas, não se entregavam a Jesus. E eles não recebiam. Mas todo aquele que era humilde, todo aquele que precisava, todo aquele carente que chegava a ele com fé, ousadia e coragem, recebia graça, recebia cura, recebia milagre. Não porque merecia, mas é porque é pela graça. Deus não abençoa quem merece, Deus abençoa quem crê, quem tem fé, quem tem ousadia. A gente vê assim muitas vezes Zaqueu, a gente vê aquela mulher cananeia que veio pedir a cura da filha, a gente vê várias pessoas que vieram pedir cura, e Jesus nunca pediu para mudar ou para se arrepender primeiro, ou para largar o pecado primeiro. Jesus abençoava quem tinha fé e cria. E depois, quando entendia a graça, a bondade, que as pessoas mudavam, as pessoas davam o que tinham, devolviam o que roubavam, faziam mudanças. Por quê? Porque entendeu o amor. Enquanto a gente não vê o tanto que a gente é amado, a gente não consegue amar, a gente não consegue perdoar, a gente não consegue fazer a vontade de Deus. Lucas 16:16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. O nosso esforço hoje é para quê? Para seguir o Cordeiro, é para descansar. Hebreus fala: esforçai-vos para entrar no descanso. E o povo de Israel não entrou na terra prometida. Por quê? Por causa da incredulidade. E fala que ainda resta um repouso para o povo de Deus. Nós somos filhos, herdeiros, e precisamos descansar nas promessas e viver nisso. A obediência é importante e nós precisamos seguir nessa fé, nessa caminhada que é confiar em Deus, ouvir a palavra e descansar. Descansar nas promessas e não negar e nem negligenciar a fé. A Bíblia fala que pela fé e paciência a gente herda as promessas. Então a gente precisa perseverar. E Jesus falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque a graça Deus nos deu, mas nós precisamos estar perseverando na graça e não desanimar em meio às circunstâncias, em meio às lutas, em meio aos problemas. Continuar crendo que Deus nos ama, continuar crendo que a promessa é nossa, continuar batalhando pela fé. A nossa batalha é o quê? Pela fé. Edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. A oração ajuda a edificar a fé. Quando você ouve, a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. A gente precisa ouvir na oração, na leitura, na palavra, para a fé ser gerada e a gente conseguir cumprir o propósito. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que agrada a Deus? Fé. Tá? Lucas 22:20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Existe uma nova aliança do sangue. Não é do sangue de animais, é do sangue de Cristo, que não precisa ser uma vez por ano, é eterno. E
Jesus, ele foi o cordeiro do sacrifício, e ele é o advogado que está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Aleluia! E esse sacrifício expiatório está lá, falando mais alto do que fala o sangue de Abel. Romanos 10:4. Pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Já parou para pensar? O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Porque mudou. Quando a gente crê, a gente é abençoado. Quando a gente crê, a gente rompe fronteiras, a gente rompe tudo. Quando você pede perdão e crê que é perdoado, você é perdoado porque você creu, não porque você merece. E a Bíblia fala, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Uma coisa que é dom foi dada. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A lei exigia obras, mas Cristo exige fé. E quando eu creio, eu sou justificado. Eu sou transformado. E aí, se eu fui justificado só porque criei e não porque fiz, eu não tenho obras, eu não mereço nada, eu não tenho salário. Eu tenho só que agradecer e louvar a Deus, ter gratidão pelo que Ele fez por mim. Se Ele me salvou porque eu não podia ser salvo, só Ele podia me salvar, só Ele conseguia fazer isso. E mesmo a minha perfeição não ia poder me salvar, porque a natureza já veio herdada, já veio contaminada, destruindo, e nós pecamos, então não tinha condição. Foi pela graça, foi pura bondade de Deus. 2 Coríntios 3,13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Moisés, ele orava, depois saía com o rosto brilhando, mas às vezes o rosto parava de brilhar, daí ele tinha que ir lá e orar de novo. Ou às vezes ele colocava o véu para mostrar que aquilo era transitório, aquela glória. Se aquilo já tinha glória, imagina a glória de hoje. A lei era transitória, mas em Cristo a lei é eterna e a graça é poderosa. E em Cristo você é justificado daquilo que a lei não pôde fazer por você. 2 Coríntios 3,14. Mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto, da velha aliança, permanece, e aí permanece o mesmo véu, não lhes sendo revelado que em Cristo ele foi abolido. Aqui fala de Moisés, né? Ele colocava o véu para que os filhos de Israel não vissem o que era transitório. Mas ele fala que aqui ainda, nos tempos de hoje, lá em Israel, eles continuam ainda seguindo o velho pacto, seguindo a velha aliança, não entenderam que já em Cristo foi abolido, foi retirado o véu. Quando Jesus morreu, o véu foi rasgado no templo, mostrando o quê? Que o sacrifício foi aceito, que o homem é perdoado, que a presença de Deus estava liberada, que não só o homem podia entrar, mas Deus ele veio para habitar no homem que tem fé. Já pensou? Que tremendo! Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu, ou outra versão, resgatou da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito daquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo a bênção de Abraão chegasse a todos os gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Olha que tremendo. Cristo resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. A maldição da lei, o que era? Era que o homem, ele não conseguia cumprir, então sempre estava na maldição do pecado, da condenação, merecendo o inferno. Então, como Cristo morreu, ele resgatou o homem da maldição, porque nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, estamos assentados com Cristo. A morte de Cristo foi a nossa morte. A morte pelos pecados também foi a nossa morte pelos pecados. Se Jesus ressuscitou dos mortos, foi porque Deus aceitou, e nós também ressuscitamos. Nós estamos com Cristo, em Cristo, inseridos nele, inseridos na nova vida, como filhos, herdeiros de Cristo. Então a bênção
de Abraão chegou aos gentios, aqueles que creem. E a gente recebe o Espírito mediante a fé. Não é por mediante merecer ou obras para que ou pela perfeição para merecer algo, ou porque obedeceu algo, mas é pela fé. Então a gente tem que permanecer o quê? Na fé. E agora com fé a gente vai fazer por gratidão, a gente vai fazer mais porque foi salvo e porque tem poder da graça de Deus que nos ajuda e porque foi transformado. Aleluia. Como que é o nosso estado hoje? Como que nós vivemos hoje? Romanos 6,11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, porque nós morremos com Cristo, né? Mortos para os pecados, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Se Jesus morreu por nós, nós morremos junto. E a Bíblia fala que a nossa vida agora não pertence mais a nós, mas aquele que morreu por nós ressuscitou, Jesus. Temos uma dívida de gratidão. Nós estamos vivos porque Ele morreu. Alguém morreu para que a gente pudesse estar vivo. Então a nossa vida não pertence mais. Quando a gente entende o Evangelho, a gente entende que toda a vida que a gente tem é porque alguém deu ela para nós. A gente vai ser grato e a gente vai fazer por merecer e honrar essa pessoa. O que Deus espera de nós, que a gente viva de modo digno do Evangelho, né? A Bíblia fala, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, mas antes fazer com as próprias mãos, trabalhar, né, para que tenha com que sustentar e ajudar também os outros. E fala muitos ensinamentos, mas ele não fala como lei. Ele fala, agora que você está em Cristo, viva como Cristo. Agora que você mudou, você vai viver nessa nova vida. Porque quem você é em Cristo? Qual é a sua identidade? Você é filho, é amado, é santo, é abençoado, é assim que Deus te vê. Se você é tudo isso, para que voltar para a velha vida? Para que praticar algo que você não é? Você é santo, então santo pratica a santidade. Você é justo, então santo pratica a justiça. Você é bom, você é limpo, você é curado. E é assim que você tem que viver. Romanos 6,12, continuando. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, mas para obedecer suas concupiscências. Nem tampouco apresentei vossos membros ao pecado como instrumentos da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redimidos dentre os mortos. Nós temos o quê? Que nos apresentar como quem somos em Cristo e não como quem aparentemente o nosso desejo quer falar. Mas nós somos santos, abençoados. Então apresente-se a Deus e viva dessa forma e você vai ganhar poder para viver. Apresentai-vos a Deus como redimidos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Nós éramos escravos do pecado, porque não conseguíamos cumprir e tentávamos ser aquela escravidão por causa do pecado em nós, nos gerava aquela condenação. E a gente era escravo do pecado. Agora, ao contrário, a gente é servo da justiça. A gente agora se tornou servo de uma justiça que está em nós. A gente vai fazer e vai obedecer e vai servir, porque existe essa vontade, esse desejo. A gente foi capturado pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus. E a gente consegue fazer atos de justiça e de gratidão e de compaixão a Deus, porque nós somos libertos e agora nós somos escravos. Na verdade, nós somos servos, somos filhos, nós somos amados por Cristo. E essa bondade nos capturou. Escravos éramos da lei, mas agora nós somos escravos por amor. Nós decidimos servir, nós somos servos da orelha furada. Nós decidimos servir por amor, porque entendemos o quanto fomos amados por esse Senhor. Aleluia. Romanos 6,18. Liberto do pecado, fostes feitos servo da justiça. E 6,19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresenteis vossos membros como servo da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servo da justiça para a santificação. Aleluia. Apresente-se a Deus. Renove sua mente em Cristo. Oferecei vossos membros
a Deus, e cada dia você vai estar sendo transformado de glória em glória na sua presença. É assim, a Bíblia fala como no espelho. Nós ficamos contemplando o Senhor e somos transformados na sua presença de glória em glória. Quanto mais você se apresenta, mais você oferece seus membros como sacrifício em louvor, suas vontades a Deus. Você ora, lê a Bíblia, você vai sendo transformado à imagem dele. Assim como ele é, a Bíblia fala, assim nós somos nesse mundo. Nós vivemos como Cristo. Não somos nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. Nós somos membros do seu corpo, nós possuímos seu Espírito em nós e ele habita em nós. Então é o próprio Deus habitando em nós pelo Espírito. Aleluia. Que essa mensagem possa te abençoar e te guardar em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe.